Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Estou fazendo a segunda parte aqui, tirando a dúvida dos inscritos do canal. Então entrei lá, peguei os comentários, as perguntas que me fizeram no canal e tô indo aqui para um cliente, tá certo? Eu achei que estava perto já, mas ainda dá tempo de gravar tirar mais algumas dúvidas, beleza? Parte, né? Então fica até o fim, quem sabe a próxima dúvida pode ser aquela que você deixou por aqui, tá? Ou se você não deixou nenhuma dúvida, aproveita agora e deixa aí nos comentários. Tem alguma dúvida de refrigeração? A gente dá uma olhada e na medida do possível vai respondendo aí a todo mundo. Beleza? Bom, deixa eu dar olhar o primeiro de hoje aqui, ó. É o Cláudio Vasconcelos. Ele fez a pergunta seguinte: boa tarde, amigo. Posso usar um inverter Embraco no lugar de um Panasonic? Se sim, qual modelo de compressor? Cláudio Vasconcelos, sim. Essa é uma pergunta que eu já me fizeram antes. Por quê? Porque tinha um mito, certo? Que os compressores da Panasonic giravam num sentido e da Embraco girava em outro. E eu tenho um amigo que ele é da assistência técnica autorizada da Panasonic, certo? E ele se colocou à disposição para tirar qualquer dúvida que se referisse a Panasonic com ele. E eu estou aproveitando, certo? E aí quando me chegaram com essa dúvida, eu falei com ele, ele falou, não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Ele falou que nem sabia dessa história de que girava para um lado, outro girava para o outro. Pode colocar sim. Agora o que você tem que levar em conta, eu não tenho como te dizer qual você vai colocar. Você tem que ver principalmente a questão da frequência com qual trabalha o seu compressor, certo? Dá preferência para colocar um da mesma frequência, ou pelo menos o mais aproximado possível, certo? Que aí vai resolver. E a potência também, tá? Potência e frequência, que aí vai dar tudo certo. Beleza? Bom, deixa eu pegar a próxima pergunta por aqui. Estou interrompendo seu vídeo só por um instante para lembrar que nós temos o nosso grupo de ofertas no WhatsApp. Lá todos os dias eu coloco ofertas de ferramentas, de máquina de lavar, refrigeração. Muitas vezes coloco o cupom de desconto. Se você quer participar, link na descrição. É só clicar, entrar no grupo de WhatsApp e aguardar. Tá? Normalmente, todo dia de manhã a gente coloca várias ofertas bem legais. Valeu, pode continuar aí. Bom, tô com mais uma pergunta aqui, ó. O Flávio Jardim, ele fez uma pergunta: existe alguma tabela de pressão? Mas faz sentido quando você percebe o vídeo que ele estava assistindo. Ele assistiu um vídeo, troca de compressor e carga por pressão, certo? Foi um vídeo onde eu mexi numa geladeira que já tinha sido bem mexida, trocado tubulação, essas coisas. E aí você perde aquela referência de fazer a carga por peso. E aí você é obrigado a fazer a chamada carga por pressão. Na realidade eu nem gosto de chamar de carga por pressão, porque na realidade a pressão ela engana demais, tá bom? A pressão engana muito. Por exemplo, se você faz uma carga por pressão em um dia muito quente, e se você for utilizar aquela mesma pressão em um dia mais frio, vai dar muita diferença, tá bom? No dia mais frio vai entrar mais gás para atingir aquela mesma pressão, e aí vai dar retorno de líquido. Por isso que eu digo que carga por pressão não existe, tá certo? Quer dizer, você pode até fazer, mas sempre você vai ter problema, certo? Principalmente problema de retorno de líquido. É o mais comum quando você faz carga por pressão. Mas a pergunta dele foi o seguinte: existe alguma tabela de pressão? Então, quando você pega a mais experiência, você consegue assim já ter assim as pressões aproximadas de cada tipo de geladeira, quanto trabalha. Mas tem diferença de modelo de geladeira. Por exemplo, uma geladeira frost free. A geladeira frost free normalmente trabalha muito próximo de zero, ali por volta entre 0 e 1 PSI, tá bom? Eu já vi algumas trabalhando até um pouco abaixo de zero. Então você faz a carga por balança e ela trabalha um pouco abaixo.
Isso daí pode variar de dia para dia. É o que eu falei, pressão não dá para você se firmar muito, certo? O dia mais quente, a pressão pode ficar um pouco mais alta, o dia mais frio. Mas a gente já tem mais ou menos essa ideia, certo? Uma frost free trabalha muito próximo do zero. Por exemplo, uma outra geladeira de placa fria, ela já trabalha com a pressão um pouco mais alta, ali por volta de 5 PSI, certo? Se for, por exemplo, uma cervejeira, vai trabalhar ali por volta de 10 PSI, entendeu? Então, por isso que não dá para criar uma tabela, porque o mesmo gás, eu estou falando do R134, tá bom? Não sei se eu já tinha falado isso antes, essa ideia que eu estou dizendo é do R134. Então, se for uma frost free, próximo do zero, se for uma placa fria, próximo ali do 5 PSI, se for uma cervejeira ali próximo do 10, entre 10 e 12 mais ou menos. Tá vendo? Por isso é que não dá para ter esse tipo de tabela, porque vai depender muito do projeto da geladeira na qual você está trabalhando. Beleza? Vamos pro próximo. Bom, tô com outra pergunta aqui bem interessante. Do Vando Souza. Vando Souza, ele colocou aqui, ó: Ricardo, tudo bem? Se você puder fazer um vídeo de como conferir se precisa mais gás na geladeira com aquela válvula perfuradora, desde já fico muito agradecido. Certo? Válvula perfuradora ou alicate perfurador. Na realidade, aqui na minha assistência a gente trabalha com alicate perfurador, tá certo? E, bom, é assim, o alicate perfurador normalmente a gente usa em várias situações ele. Por exemplo, se eu vou fazer a troca de um compressor, certo? Por exemplo, R600, gás inflamável, tenho que jogar o gás para fora do ambiente, né, para minimizar o risco, porque é inflamável. Então eu furo ali com o alicate perfurador, coloco a mangueira que eu tenho de 5 metros para jogar o gás para fora. Então esse daqui é a função principal dele. Mas às vezes a gente usa também o alicate perfurador para testar a geladeira. Às vezes você está com uma dúvida se a geladeira está com falta de compressão ou falta de gás, tá certo? E aí o que eu faço? Eu vou lá, perfuro ali a válvula de serviço, né? Porque não tem uma Schneider, por isso que a gente está usando a válvula perfuradora. Perfuro a válvula de serviço e ali eu conecto no manifold. E ali pela pressão a gente sabe se é falta de compressão. Porque assim, se não tiver gelando, porque o sintoma é muito parecido, de falta de compressão e perda de gás, tá certo? A geladeira não gela, para de gelar, certo? Então o sintoma é muito parecido. Então, na dúvida, eu vou lá, faço a perfuração, coloco o manifold. Se a pressão estiver alta, é falta de compressão. Se a pressão estiver baixa, ali em vácuo, a gente costuma dizer vácuo, né? Aí é falta de gás. Então, o que você perguntou, Vando, foi sobre fazer agora a carga de gás. Se você for fazer a carga de gás, é só você aproveitar. Já está colocado ali a válvula, né? O manifold já está colocado, é só injetar o gás, no caso. Só que é o seguinte, você não resolveu o problema do vazamento, entendeu? E de repente, às vezes tem cliente, você chega e dá o orçamento, olha, é falta de gás. E agora? Aí o cliente não quer fazer o caça-vazamento, ele quer que você coloque gás, e você avisa, olha, vai funcionar por um tempo só, não sei por quanto tempo. E o cliente fala, não, pode pôr só o gás. Aí você coloca, se for o caso, coloca, avisa que não tem garantia, certo? Só que depois você tem que fechar esse furo, e aí é o problema, tá? Para fechar o furo, tem jeito? Tem. Aí você precisa de um alicate lacrador, tá? Aí você pega com o alicate lacrador, esmaga ali o cano, né? Após o furo, lógico. E aí tira a válvula perfuradora, o alicate perfurador, e aí você faz a solda ali. Mas já aviso que não é uma solda muito fácil, principalmente se você estiver usando ali um turbotoche, porque o próprio alicate ele funciona muito como dissipador de calor, né? O alicate lacrador. Mas dá para fazer, a gente já fez isso daí, dá para fazer.
tá? Mas eu não gosto porque você não resolveu o problema da geladeira que está com uma fuga de gás em algum lugar, em algum momento. Esse gás que você colocou, ele vai acabar também, vai fugir, vai escapar. Beleza? Bom, vamos dar mais uma olhada aqui. Bom, vou responder agora a pergunta do Sérgio Lopes, nome de cantor, Sérgio Lopes Severo. Daqui a pouco eu respondo já. Deixa eu só fazer um convite para você. Tá a fim de aprender refrigeração? Tá a fim de se transformar em um profissional de refrigeração, máquina de lavar, controlador digital? Eu quero te fazer um convite. Portal Refrigeração. Mesmo se você não souber nada, vem para o Portal Refrigeração. Aqui a gente começa as aulas do zero absoluto, e à medida que você vai assistindo, você vai aprendendo, crescendo, se desenvolvendo, até se tornar um profissional altamente qualificado, certo? Alguém que vai viver de refrigeração, dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria, pagar os boletos, realizar os sonhos, tá bom? Esse é o sonho, trabalhar por conta própria? Então, link na descrição, vem estudar comigo. E você que já é profissional, certo? Mas sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, se atualizar, o portal é para você também. Por exemplo, Tecnologia Inverter está disponível para todos os alunos do curso de refrigeração. Tem também o curso de controlador eletrônico, controlador digital de temperatura. Muito, muito bom. É aquele degrau a mais que todo profissional de refrigeração tem que galgar para poder parar de perder dinheiro. Quando aparece um serviço de controlador digital, às vezes você dispensa, deixa de colocar um dinheirinho fácil no seu bolso. Link na descrição, tá bom? portalrefrigeração.com, clica lá, dá uma olhada, os valores muito acessíveis, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Beleza? Bom, vamos responder a pergunta do Sérgio Lopes aqui. O manômetro tem que ser com a escala do gás refrigerante que eu for usar? Explicando melhor, meu Manifood tem relógio de baixa R22, R12, R404 e R502. Não. Você pode usar qualquer gás, tá bom? Embora tem uns perfeccionistas que dizem que para cada gás que você usa, você deve ter um Manifood diferente. Aqui a realidade, ninguém faz isso, tá bom? Você tem certo? Mas você pode usar com qualquer um. Mas por que então só tem aquela escala com 4 gases? É o seguinte, é porque aquela escala é uma escala que ela revela ali a temperatura de evaporação, certo? Só que hoje em dia nem faz mais sentido, não precisava nem ter mais essa escala, porque hoje a gente tem aplicativo que calcula a temperatura de evaporação de qualquer gás. Tá certo? Porque, eu não sei se você sabe, cada gás tem uma temperatura diferente de evaporação. Um exemplo bem fácil de você entender, por exemplo, R600 e R134. Então, em uma frost free, por exemplo, acabei de falar agora sobre pressão, né? Agora há pouco tempo falei sobre pressão, tabela de pressão. Então eu sei que uma frost free trabalha ali próximo do zero. É porque a temperatura de evaporação do R134, ela é diferente do R600. Se você colocar o R600 próximo do zero... Então eu estava respondendo a pergunta, o celular ele esquentou demais e desligou. Mas eu estava dizendo o seguinte, se você colocar então o R600 próximo do zero, o que vai acontecer é que não vai gelar, porque a temperatura de evaporação do R600 é mais baixa, ele trabalha ali na pressão negativa. Então eu me esqueci a pergunta, deixa eu voltar aqui. Espera aí. Sim, então aquela escala que tinha lá era justamente para isso, para você saber a temperatura de evaporação. Hoje a gente tem aplicativos que fazem esse cálculo para a gente, fazem de todos os gases, então você não precisa mais nem daquela escala. Muito bem, vou interromper o vídeo só um instantinho, acabei de chegar em casa dos nossos atendimentos, tá certo? Estou editando o vídeo aqui para soltar, colocar no ar e preciso falar dos nossos parceiros, patrocinadores aqui do canal, o pessoal que nos ajuda
a trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Algumas você provavelmente já conhece: engate rápido, chave lock, ensacador de mecanismo. Só que tem muito mais ferramentas que você nem sabe que existe, que fazem muita falta na sua maleta. Entra no site samatec.com.br. Samatec é detentora da marca Elite. Clica na aba Elite. Vai com tempo, vai com calma, porque é muita ferramenta para você descobrir. Michand Gases Industriais. Michand especialista em nitrogênio, oxigênio, maçarico, reguladores, tudo que é dessa área, tá certo? Tudo com garantia e procedência. Você que está em São Paulo, Grande São Paulo, vai direto na Michand, já leva seu equipamento montado, prontinho para usar. Você que é de outros lugares do Brasil, entra em contato pelo WhatsApp, a Michand manda para todo o território nacional. E finalmente, porém não menos importante, Cares Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado do Brasil. Cares Frio, ela vende no varejo com preço de atacado, tá certo? Se você estiver em São Paulo ou litoral paulista, frete grátis. Você que está em outros lugares do Brasil, é só entrar em contato, ó. Caresfrio.com. Se quiser fazer a sua compra online, você faz sem conversar com ninguém, direto lá no site. Se quiser o atendimento de um vendedor, é só clicar no botãozinho do WhatsApp e fala direto com os vendedores, tá? Em horário comercial, é lógico. Tá bom? E outra coisa, a Cares Frio já tem tudo para inverter, tá bom? É uma das dificuldades que a gente está tendo nessa transição de tecnologia inverter. Cares Frio já está com tudo lá prontinho para te mandar de tecnologia inverter. Beleza? Bom, continua com o vídeo aí. Valeu, tchau! Beleza? Bom, daqui a pouco o meu celular ele explode aqui, então eu vou encerrar agora. Valeu, forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa algum tipo de comentário. Quem sabe o seu comentário é o próximo vídeo do portal. Tchau, tchau, valeu!